No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto o que de fato aconteceu para que o negócio entre Corinthians e Red Bull Bragantino pelo Varanda caísse. Timão desperdiça a oportunidade de faturar 12 milhões de reais. Bora falar também sobre o clássico entre Palmeiras e São Paulo de daqui a pouco. O Hernan Crespo carrega para si um baita de um currículo, especialmente em mata-matas. Por outro lado, Abel Ferreira não pode ser eliminado sob o risco de virar alvo de enorme pressão. Você palmeirense, o que você pensa a respeito dessa história? Daqui a pouco a gente fala sobre o tema. Bora contar também sobre Léo Batistão, muito perto de virar reforço do Santos. Vou falar ainda sobre o reforço de 10 milhões de reais do Atlético Paranaense e a respeito da demissão de Dado Cavalcante no Bahia. Tudo isso a partir de agora, não sem antes pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que tem programa do Nicola daqui a pouquinho a partir das 7 da noite, ao vivo, para você tirar todas as suas dúvidas sobre o seu clube do coração. Combinado? Bom, bora começar o vídeo falando a respeito do Bahia, que anunciou na manhã dessa terça-feira a demissão de Dado Cavalcante. Era algo meio imaginável, depois dos últimos 6 jogos com 5 derrotas. Durante esse período o time tomou 13 gols e marcou apenas 2, aproveitamento de 48% dos pontos. Para piorar, o Bahia despencou no Campeonato Brasileiro na tabela de classificação e ainda foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. O Dado, que era técnico desde o ano passado, assumiu na reta final do Campeonato Brasileiro na condição de interino no lugar do Mano Menezes. Conseguiu salvar o time do rebaixamento, até fez uma boa temporada de 2021, mas a sequência é bastante ruim. De forma interina, o técnico do Sub-23, o português Bruno Lopes, ocupará o cargo que era do Dado, Dado que deixou o Bahia com um aproveitamento de 48%, disse agora há pouco. As possibilidades. Há quem garanta, pessoas que cobrem o Bahia garantem que Jair Ventura seria o nome do presidente. Tem contato com o Lucas Drubsky, com o próprio Guilherme Belintani para tentar avançar alguma coisa nessa história. Ninguém quis dar mais detalhes. Além do Jair Ventura, Rogério Ceni e Thiago Nunes foram especulados pela imprensa baiana. Quem sabe durante o programa do Nicola a gente avança alguma coisa nessa história. Combinado? Bora falar também sobre o Atlético Paranaense com mais um reforço caro. O Atlético Paranaense resolveu abrir seus cofres e fechou a contratação do Lucas Fasson, ex-zagueiro do São Paulo, 20 anos de idade, comprado por 10 milhões de reais junto ao Deportes La Serena, time do Chile. Só para quem não conhece a história do Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, 1,90 m, canhoto, muito bom no jogo aéreo, chamou atenção ao longo das categorias de base do São Paulo e da seleção brasileira, mas deixou o tricolor de forma unilateral, pediu a rescisão do contrato de forma unilateral. O São Paulo não gostou da forma como o Fasson saiu e ele se acertou com esse time chileno. O Atlético está comprando o jogador por 10 milhões de reais, apostando que o Fasson possa ser vendido num futuro não muito distante por um valor bem mais alto do que esses 10 milhões de reais. A ideia é reeditar aquilo que deu muito certo com o Bambu, ex-zagueiro do Santos, deixou o Santos de graça, conseguiu a rescisão do contrato, foi comprado, fechou com o Atlético Paranaense e depois vendido para o futebol francês. O Fasson chega para disputar a posição com vários zagueiros do atual elenco do CAP. Thiago Heleno, Zé Ivaldo, Pedro Henrique, Luan Patrick, além do Nicolas Hernandes, são as opções do Antônio Oliveira e também do Paulo Autuori. Queria saber o que você sabe, o que você conhece a respeito do Fasson. Se gosta, use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bom, bora falar agora sobre Léo Batistão, centroavante que tem sido especulado em alguns clubes brasileiros nos últimos dias. Ele tinha uma conversa bem avançada com o Inter, mas da noite para o dia passou a pedir 550 mil reais por mês livres de impostos, ou seja, um salário próximo a 800 mil reais. Ele queria ganhar a mesma coisa que o Guerreiro. O Internacional disse que não havia a menor possibilidade de fazer um investimento desse tamanho, ainda que levando em consideração que o atleta tem 28 anos de idade e chegou livre depois de rescindir seu contrato com o Wuhan, time lá da China. Antes ele havia passado por 5 clubes espanhóis, entre eles o Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Betis, Villarreal e Espanhol. Jogador revelado nas categorias de base da Portuguesa, ficou do Sub-15 ao Sub-17. Essa pedida mais alta ao Internacional, hoje a gente pode compreender como algo que ele pede para que o clube recuse, porque ele tinha a intenção de fechar com o Santos. O Léo Batistão é natural de Santos e tinha vontade de defender o peixe. Tanto que o próprio Léo Batistão usou suas redes sociais nessa terça-feira para postar um story com a imagem da entrada da cidade de Santos, uma imagem bem característica de quem entra em Santos,
e aí ele escreve na legenda: o bom filho a casa torna. Ele só escreveu o bom filho, né, e pôs 3 pontinhos, nos fazendo entender que a casa torna, o Léo Batistão indicando que estava fechando com o Santos. É óbvio que por valores bem inferiores a esses 550 mil reais por mês livres de impostos, o Santos não tem a menor capacidade e a intenção de gastar tanto dinheiro. Só faltava que o empresário do Batistão aparecesse na cidade de Santos para que os últimos termos desse acordo fossem fechados e fosse feito o anúncio de forma oficial. É possível que com a chegada dele a negociação com o Ione Gonzalez acabe caindo, por mais que o Fernando Diniz faça esforço pela contratação do atacante, ex-Fluminense, ex-Corinthians e atualmente no Ceará, existe alguma resistência em relação ao futebol do Ione Gonzalez. Bora mudar de assunto e falar a respeito de Crespo, Abel Ferreira e o clássico de daqui a pouco entre Palmeiras e São Paulo, valendo a primeira vaga para a semifinal da Libertadores da América. Quero começar falando sobre o Crespo, que leva para esse confronto contra o Palmeiras um retrospecto bastante positivo. Nos últimos 11 duelos de mata-mata, o Crespo conseguiu classificação em todos. 11 duelos de invencibilidade em mata-mata. Foram 6 duelos pelo São Paulo e mais 5 pelo Defensa e Justiça. 11 duelos vencidos e mais 2 títulos durante esse período, título do Campeonato Paulista e título da Sul-Americana. Os duelos vencidos pelo São Paulo: Ferroviária, Mirassol e Palmeiras no Campeonato Paulista, 4 de julho na Copa do Brasil, Vasco na Copa do Brasil, além do Racing na Libertadores da América. Pelo Defensa, Esportivo Luquenho, Vasco, Bahia, Coquimbo e Lanús. Foram 5 duelos vencidos também em mata-mata. É óbvio que o Crespo, durante esses jogos, ele colecionou derrotas. Foram 13 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Aproveitamento de 77% dos pontos. Esse pode ser um trunfo pro torcedor são paulino que anda um pouco desconfiado depois do empate em 1-1 na rodada passada, jogo no Morumbi. São Paulo não pode empatar em 0-0. Se empatar em 0-0, dará a classificação ao Palmeiras. Empate 1-1 leva a decisão para pênaltis. Qualquer outro empate com gols, 2-2, 3-3, 4-4, classifica o São Paulo. Se houver um vitorioso, esse vitorioso será o classificado para a semifinal. Só antes de mudar de assunto, lembrar que outro dia contei para vocês que essa especulação de que o Crespo pode ir para o River Plate é algo que não causa preocupação no São Paulo. Além da multa rescisória de 750 mil dólares, ainda tem a questão salarial. Ele custa caro ao São Paulo e aos membros da comissão técnica. Ele e os membros da comissão técnica. São Paulo não vê qualquer possibilidade dele trocar o tricolor pelo River Plate. Se for para sair, é possível que o Crespo vá para um clube grande do futebol europeu, numa janela um pouquinho mais para frente. Bora falar sobre o outro lado do clássico, Abel Ferreira. E aí a pergunta que eu queria deixar para você: se o Palmeiras for eliminado, você acha que o Abel passa a ser pressionado? Eu tenho certeza absoluta de que ele não será demitido, mas também tenho convicção de que torcedores e até membros da imprensa farão pressão em cima do nome do Abel. Não para demiti-lo, mas cobrarão respostas e melhores resultados. Isso porque, em caso de derrota e eliminação para o São Paulo, o Palmeiras colecionaria a 5ª eliminação somente na temporada de 2021. O time perdeu para o próprio São Paulo na final do Campeonato Paulista, foi vice-campeão da Recopa, foi vice-campeão da Supercopa e caiu recentemente nas oitavas de final da Copa do Brasil pro CRB. Investimento bem alto, segunda folha salarial mais alta do país, elenco extremamente forte, e o Palmeiras, nesse contexto, caindo para o São Paulo, só teria o Campeonato Brasileiro para disputar, enquanto alguns dos seus rivais seguiriam em 3 frentes, casos, por exemplo, do Atlético Mineiro e do Flamengo. O Abel certamente será cobrado por isso, especialmente porque na temporada passada ele foi muito bem, com o Palmeiras levando o time ao título da Copa do Brasil e também da Libertadores da América. Só mais uma informação importante que envolve São Paulo, Palmeiras e todos os times vivos na Libertadores. Os classificados para a próxima fase da Liberta terão direito a 2 milhões de dólares como prêmio pela Conmebol. Esses 2 milhões equivalem hoje a mais ou menos 10 milhões e meio de reais, bastante dinheiro. Isso equivale a mais da metade, por exemplo, da folha salarial do Palmeiras. E permitiria ao São Paulo, por exemplo, praticamente quitar toda a dívida que tem com o Daniel Alves. Para fechar, notícia dessa terça-feira, divulgada há instantes, o Corinthians soltou uma nota para afirmar que as negociações entre o Corinthians e o Red Bull Bragantino pelo Rodrigo Varanda estão encerradas. A frase, destaquei uma frase da nota, a frase diz o seguinte, abre aspas:
O Corinthians informa que não chegou a um acordo com o Red Bull Bragantino sobre a negociação do atleta Rodrigo Varanda. As duas equipes encerram as tratativas nesta terça-feira, fecha aspas. A notícia causou enorme surpresa, porque o Varanda já havia, inclusive, feito exames médicos no Red Bull Bragantino. Quando você libera o atleta para fazer exame médico, você indica que entre os clubes está tudo absolutamente certo. O próprio pai do Varanda já havia feito 2 tuitadas fazendo referência ao Red Bull Bragantino, festejando o acordo e até se despedindo do Corinthians. E aí todo mundo ficou sem entender. A gente leu essa nota do Corinthians, fui buscar informações com uma pessoa do Red Bull Bragantino, uma pessoa da minha confiança. E a pessoa descartou alguns rumores que surgiram nessa terça-feira. Entre os rumores, houve quem imaginasse que o Red Bull Bragantino teria desistido do Rodrigo Varanda depois de uma live que ele fez na última sexta-feira, em que ele xingou um torcedor do Corinthians. Ele estava no Instagram, o torcedor começou a cobrá-lo e ele xingou. O Red Bull Bragantino não gosta desse tipo de comportamento. Recentemente, o clube já havia desistido da contratação do Guilherme Azevedo, que pertence ao Grêmio, e posteriormente, pelo não acordo com o Red Bull, acabou indo parar no Curitiba. Na oportunidade, o Guilherme havia se desentendido, xingado o técnico do Sub-20 e o Red Bull Bragantino desistiu da contratação. Fui checar com essa minha fonte no Red Bull Bragantino se a live da última sexta, o comportamento do Varanda teria pesado. A pessoa assegurou que não. Também quis saber se havia algum problema nos exames médicos. Afinal de contas, se o cara foi liberado para fazer exames médicos e a partir daí o negócio encrespou, também outra negativa. O que eu ouvi do pessoal lá de Bragança Paulista. Valores, condições e percentual. Um pouco de cada coisa emperrou o negócio. Ainda falei, mas vocês tinham liberado, vocês já tinham conseguido que o atleta fizesse exames médicos. Aí essa pessoa completou. É um jogador de base ainda, não pode valer o mesmo que atletas já consolidados no profissional. A verdade é que o Rodrigo Varanda até vinha sendo utilizado no time de cima do Corinthians, chegou a marcar gol contra o Palmeiras na temporada de 2021, mas já não entrava em campo há 25 jogos. E essa pessoa terminou completando, dizendo que o Varanda é um bom menino e que com alguma atenção ele se ajusta bem rápido porque é muito inteligente. Dá para cravar que não há mais negociação? Não dá. Eu ouvi dessa pessoa do Red Bull Bragantino que o clube ainda monitora os passos do Varanda. Essa pessoa não descartou por completo a possibilidade de haver acordo, mas assegurou que diante das novas cifras pedidas pelo Corinthians não há possibilidade de negócio. Num primeiro momento, o Red Bull Bragantino se dispôs a pagar 12 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Eu considero um valor extremamente alto por um jogador que é só uma promessa e que não vinha conseguindo jogar no Corinthians. Se o Corinthians pediu mais, acabou errando no tom e acabou desperdiçando uma ótima oportunidade. Conversei também com o Fernando Garcia, que é empresário do Rodrigo Varanda, e ele contou que ainda existe outra possibilidade de negociação. O Rodrigo Varanda tem uma proposta para o exterior. Corinthians que recentemente renovou o contrato do Varanda por mais 30 meses. Pelo menos o risco de perder o jogador de graça está descartado. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham curtido, deixem like, se inscrevam no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se e voltem às 7 da noite para que a gente possa fazer um programa ao vivo bastante legal. Combinado? Abraço para todo mundo. Tchau, tchau!